Você tem medo de falar em público? Já se sentiu extremamente ansioso, nervoso, como se o seu coração fosse sair pela boca pelo simples fato de ter que se apresentar? Se a resposta for sim, calma, você não está sozinho. O meu nome é Ig Hartmann, eu sou atriz, professora de teatro e professora de oratória aqui do Clube da Fala. E hoje a gente vai conversar sobre o medo de falar em público. No final do vídeo eu vou te passar algumas dicas práticas para que esse medo comece a se dissipar da tua comunicação e da sua oratória. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou uma pesquisa com 3.000 pessoas acerca do medo. Qual era o maior medo delas? 41% das pessoas respondeu que o maior medo era o de falar em público. Por incrível que pareça, esse medo ficou na frente de problemas financeiros, como ir à falência, não ter dinheiro para pagar um aluguel, e até de ter doenças graves e morrer. Dessa forma, a gente vê que o medo de falar em público é mais comum do que a gente pensa. Lembra? Eu te falei que você não estava sozinho. É importante que a gente se lembre que o medo é uma emoção básica, ou seja, é uma emoção primária, inerente a todos os seres humanos, independentemente do contexto geográfico, social ou cultural. O ser humano sente medo, desde que o mundo é mundo. Graças ao medo, a gente chegou onde a gente está agora. É claro que mudam-se os tempos, mudam-se os medos. Para que pessoas tivessem medo de andar de avião, por exemplo, foi preciso inventar o avião. Mas e o medo de falar em público? Se não é um medo que coloca a sua vida em risco, por que as pessoas sentem? Porque o medo de falar em público está associado a um fator social. De acordo com a psicanálise, falar em público gera ansiedade porque pode prejudicar a nossa selfie. Selfie é a autoestima. Por conta disso, é muito importante que a gente faça um exercício de identificar o nosso medo. Como é o medo de falar em público que você tem? Quais são os sintomas que você sente? Você fica corado, ou sua, ou treme? A tua voz embarga ou fica estrangulada? É importante que a gente faça esse estudo, que a gente tenha essa percepção para poder entender se esse medo, ele se categoriza como uma fobia social, por exemplo, se você tem ataque de pânico ao pensar em falar em público, ou se ele tá ligado a uma timidez, uma ansiedade, um medo mesmo que você sente, mas que você vai e faz. No primeiro caso, é importante que a gente busque ajuda psicológica. Mas o segundo, ele é tratado com prática, com curso de oratória, com falar mesmo. A gente só enfrenta o medo quando a gente fala. Depois de fazer essa identificação, a gente pode partir para a segunda etapa, que é lembrar lá, se atinge a minha selfie, a minha autoestima, por que o olhar do outro vale mais do que o meu próprio olhar? Talvez, se eu entender que é o meu olhar que diz como que a minha autoestima se molda, esse medo se torne algo menor, não se torne algo paralisador. Agora eu vou te passar 3 dicas práticas para que o medo de falar em público possa começar a se dissipar da tua vida. A primeira dica é a mais básica, mas é a primordial. Respiração consciente e diafragmática. Uma respiração diafragmática é poderosa para a gente controlar a ansiedade. Como que a gente faz isso? Como se a gente estivesse enchendo um balão e esvaziando um balão. Então você inspira pelo nariz e expira pela boca. Eu posso inspirar por 3 segundos e expirar por 6 ou 7. É importante que entre a inspiração e a expiração haja uma pequena pausa. Inspiro pelo nariz, expiro pela boca. Dessa forma, eu começo a controlar os meus batimentos cardíacos, eu melhoro a minha pressão arterial e eu digo pro meu cérebro que tá tudo bem, que eu não estou numa situação de perigo iminente. Porque afinal, falar em público não é uma situação de perigo iminente. A respiração diafragmática consciente, feita várias vezes, vai te tranquilizar. Em segundo lugar, é muito importante que você aqueça o seu corpo. Um corpo bem aquecido, flexível, com vivacidade, é um corpo mais leve e mais livre para se comunicar. A gente tem que lembrar que comunicação não é apenas verbo, mas também existe a comunicação não verbal. O nosso corpo, ele fala muito. Um corpo livre, um corpo sereno, é capaz de comunicar bem mais do que um corpo tenso, enrijecido. Por fim, a última e mais importante das dicas é pratique. A gente não vence o medo de falar em público se a gente não fala em público. É um exercício que deve ser constante. Como que a gente faz isso? Na festa de Natal, vai lá e pede para ser o primeiro do amigo oculto. Fala, se apresenta, faz daquilo um show. Um curso de oratória pode ajudar bastante também, porque é um momento que você se expõe o tempo inteiro, junto de pessoas que estão vivendo a mesma situação que você, passando pelos mesmos desafios que você. Ali você se testa, você se conhece, você conhece os sintomas do seu corpo,
e você vê o outro. É muito importante e é muito bom. Busque situações de exposição. Eu já disse e eu repito, a gente não vence o medo de falar em público sem falar muito em público. Eu espero que essas dicas te ajudem, que você comece a respirar com mais consciência, que aqueça o seu corpo, se livre de tensões e que você comece a se expor, que você comece a falar em público. Falar em público não deve ser um sofrimento, deve ser um momento de alegria. E se não de alegria, que não seja de dor. Se você gostou dessas dicas, curte esse vídeo, compartilha ele com seus amigos e com quem mais você achar que precisa ou que vai gostar e continua acompanhando a gente para mais conteúdos super interessantes. Eu espero que você aproveite e que você comece a falar. Tchau, tchau!